Começando mais uma edição do Linha de Frente, é nosso espaço para discutir e entender um pouco do passado da Bahia, para a gente poder refletir sobre o presente e, quem sabe, projetar o futuro do nosso estado. Para isso, a gente precisa conversar com atores e atrizes que estão fazendo esse estado acontecer em vários segmentos. Pode ser na política, pode ser nas artes e principalmente no mundo dos negócios. A gente tem hoje uma representante, uma mulher que está liderando uma operação importante que tem mais de 100 anos no Brasil e que já tem algumas décadas aqui na Bahia. Eu estou falando da Câmara Americana de Brasil e Estados Unidos de Comércio, a AmCham. Eu estou com Lilian Marins, a líder da operação da AmCham aqui na Bahia, e ela vai conversar conosco sobre vários temas. Mas antes, eu queria saber o que é AmCham. Seja bem-vinda, Lilian. Obrigada, Paulo, pelo convite. É uma alegria estar com vocês aqui, compartilhando um pouco desse universo. A AmCham é a Câmara Americana, fora dos Estados Unidos, a maior câmara de negócios, e nós estamos aqui realmente com um único propósito: promover um melhor ambiente de negócios. Eu acho que essa seria a forma mais simples de traduzir o que é e qual é a essência do que nós fazemos. Então, nós estamos em 16 regionais em todo o Brasil. As principais capitais, os principais centros econômicos do Brasil têm uma representatividade da Câmara Americana. E aqui na Bahia, a gente vem desenvolvendo esse trabalho há mais de 15 anos, contribuindo, elevando a capacidade do nosso empresariado, aumentando a competitividade desse empresariado nacionalmente, mas, sobretudo, também nessa relação bilateral com os Estados Unidos. É muito legal. Dá para dizer, Lilian, que quando vocês associam alguma empresa, quando vocês associam algum executivo, vocês também estão criando uma rede de negócios que se expande até para fora do país? Sem dúvida alguma. Esse é o grande princípio de uma associação, é esse ambiente colaborativo, é esse lugar de ecossistema onde esse empresariado ele consegue expandir o aprendizado na sua operação, mas acima de tudo de outras indústrias, porque não é uma indústria específica, esse é o grande diferencial da AmCham. Porque ali a gente tem uma diversidade de negócios, de indústrias diferentes, de ramos, segmentos diferentes, de proporção de tamanhos diferentes, e isso faz com que realmente a gente possa contribuir com o nosso associado. Ele não fica limitado a ter um repertório exclusivo da sua operação. Então, eu tenho empresas que são associadas da mineração, que estão ali próximos ao agronegócio, que estão próximos à indústria da energia, empresas de pequeno porte, que na maioria de suas vezes podem ser prestadoras de serviço para essas empresas de grande porte, e sem dúvida nenhuma a gente permite um network, uma troca, um ambiente de troca que valoriza, para além do que é entregue pela AmCham, que é a capacitação, treinamento, desenvolvimento, mas também oportunidade de negócio. Muitas vezes, quando você fala assim, muitas vezes eu fico pensando, às vezes a empresa é grande ou pequena, às vezes a empresa é de um setor ou de outro, mas parece que as dores do empresariado brasileiro são muito semelhantes. Muito semelhantes. Eu sempre falo com os nossos associados, não pense que você está sozinho. Se isso se conforta um pouquinho, você não está sozinho nesse lugar. Às vezes, eu falo dor, desafio, mas às vezes é só a falta de uma conexão que soluciona o seu problema, uma pessoa que você ainda não conheceu que pode trazer aquela solução para o seu negócio, alcançar um próximo nível. E é importantíssimo você ter claro a ambiência que você coloca o seu negócio, mas sobretudo você que é tomador de decisão, você que lidera um time, onde é que você está se posicionando. Então, fazer boas escolhas e fazer parte de um ecossistema como a AmCham, para poder oportunizar crescimento das suas operações e, sobretudo, da sua capacidade como um líder, faz toda a diferença. Ela também faz mentoria, ou seja, ela dá conselhos, Isso. Ela aplica formas de trabalho, ela conduz processos inovadores para principalmente executivas. Antes da gente falar sobre a mentoria, eu queria refazer a trajetória de Lilian até chegar nesse ponto. Como é que você chegou nesse ponto de ser, digamos, uma formadora de novos líderes também? Então, eu nasci num lar de negócios. Então, eu nasci com um ambiente do empreendedorismo que ele já circulava na veia. Você é baiana? Sou baiana, sou de Salvador, nasci aqui. E dentro dessa jornada eu empreendi, comecei meu primeiro negócio aos 18 anos. Era o quê o primeiro? Salão de beleza. Eu identifiquei que eu adorava ir para salão de beleza, então eu entendi que talvez fosse legal ter um salão de beleza. E foi bom? Foi muito bom. Eu falo sempre que é bom até o momento em que você toma a decisão de virar a página e começar um novo processo. Todos os projetos da nossa vida, ele tem início, meio e fim.
E esse é um grande aprendizado que eu tive, é saber que em cada fase você também tem que ter a sabedoria de encerrar ciclos. Então ali foi o primeiro de muitos CNPJs já abertos, de muitos aprendizados. E nessa jornada a gente vai ganhando musculatura, envergadura, aprendizado para poder desenvolver. Já tive operações importantes com mais de 150 colaboradores, com números robustos de faturamento. Mas o que é que eu aprendi nessa jornada toda? Você perguntou o que é que te trouxe até aqui? Sem dúvida nenhuma, independente do negócio, tem um elemento comum em todos: pessoas. Sem pessoas não adianta a grande ideia, não adianta a grande inovação. Você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter o melhor sistema, você pode investir milhões e ter o melhor produto, mas se você não tiver a qualificação do ser humano envolvido no seu projeto e no seu processo, inevitavelmente você não consegue avançar. E esse tem sido o grande tema que nós aqui da Anshan estamos trazendo. O que é que esse líder da nova era precisa ter na sua essência para garantir a sustentabilidade da sua operação? Você tem um olhar, eu vou colocar a Lilian aqui como um olhar baiano, um olhar local, mas com uma visão global. Por quê? Porque, entre outras coisas, ela tem experiência de vida em outros países, experiência de vida e trabalho em países como Estados Unidos e Canadá. Isso teve influência em você querer trazer um pouco de algumas culturas para o nosso ambiente? Sem dúvida nenhuma. A minha primeira experiência internacional foi aos 16 anos, quando eu fiz o intercâmbio. E eu disse, caramba, que mundo diferente é esse da realidade que a gente vive. E eu tinha um sonho, eu quero ter uma formação internacional. Eu vivi uma experiência recente, morei 3 anos no Canadá com a família e fiz uma formação em especialização em gestão de projetos. E naquele momento em que eu retorno para o Brasil, já ali em 2020, no pico da pandemia, veio a inclusão, veio aquele processo de você estar ali restrito naquele momento. Casou muito porque a Anshan estava passando por um momento de transição de liderança aqui e houve esse convite de contribuir com o ecossistema. Já vinha na essência do meu coração trazer a contribuição de tudo que eu vivi, de tudo que eu experienciei e permitir que outras pessoas tivessem acesso. Eu tenho uma frase que diz que o tamanho do meu privilégio é o tamanho da minha responsabilidade. Então, dito isso, eu tinha um compromisso em promover, ser canal de contribuição para todo o empresariado e para as pessoas que estão nesse ecossistema. Principalmente porque a gente sabe que quem está aí na cadeira de empresário, de líder, esse lugar às vezes é muito solitário. Tem muita dor, tem muito medo, tem muita insegurança. Então, fazer parte de um ambiente onde você sabe que as pessoas vão te antecipar a tendências, vão te preparar para os desafios, você vai ter o poder de troca. É uma grande colaboração, onde você está ali o tempo inteiro sendo estimulado a desenvolver e aprender e entender que sempre haverá um próximo nível, faz com que você mantenha essa jornada mais dinâmica. Você não fique ali, caramba, eu acho que, sabe, de uma não vai dar, não vou seguir. Então, quando eu volto para o Brasil com essa experiência de Estados Unidos, de Canadá, eu percebo que a gente pode sim expandir a possibilidade de crescimento de todas as pessoas que estão no mundo do negócio, porque eu verdadeiramente acredito que o empreendedorismo, ele muda. Sim. Ele muda a vida das pessoas, ele muda o ecossistema de uma visão financeira, econômica, e é desse lugar que eu acredito que o programa traz isso na essência de vocês, né? De olhar como é que a gente pode contribuir com esse recorte econômico para um estado da Bahia mais forte, mais competitivo, mais desenvolvido e que seja capaz de gerar mais emprego, transformação social. Com certeza a comunicação ajuda ou pode até mesmo atrapalhar quando não tem a dimensão do que é esse trabalho. Falando nisso, ela disse uma frase aqui, o tamanho do meu privilégio é o tamanho da minha responsabilidade. Muitos jovens vão identificar como frase de filme de herói. Grandes poderes levam a grandes responsabilidades. E não é à toa que tem uma associação. Verdade. Porque eu não sou empresário, não sou empreendedor, não sou executivo, mas eu vejo muitos de vocês, principalmente aqueles empenhados em gerar empregos, gerar divisas, eu vejo vocês como heróis ou heroínas. É difícil empreender no Brasil, é muito difícil empreender na Bahia. E vocês continuam. Qual é o segredo disso? É a clareza do propósito. Às vezes as pessoas podem olhar essa frase e achar que ela é clichê ou que é um movimento de posicionamento da moda, mas todos os negócios que a gente reconhece um propósito vivo, sobretudo na transição de quem iniciou para a cadeia sucessória, a gente percebe que tem verdade.
E se tem outra frase que eu posso trazer, é a verdade vende. Toda vez que você traz genuinamente o seu propósito, a sua clareza, a contribuição, não à toa a gente está falando de uma instituição que tem mais de 100 anos. Então, nós entendemos nesse passar de história, é que quando a gente tem a clareza do que eu faço e o porquê eu faço o que eu faço, isso lhe dá subsídio para você continuar a jornada, independente dos desafios. Então, eu vejo que o empreendedor, por sua natureza, no meu mundo, a gente não forma o empreendedor, a gente informa o empreendedor. Por quê? Porque ele tem características naturais. Tem apetite para risco, é corajoso, tem ousadia, está disposto a fazer o que preciso for para poder materializar aquele sonho. Então, genuinamente, é aquela pessoa que acorda todos os dias dizendo, ok, é isso que eu vou fazer e eu vou pagar o preço para fazer. Você concorda comigo que isso não é algo que eu consiga formar? Eu posso informar, eu posso desenvolver, mas são características genuínas das pessoas. Perfeito, perfeito. Então, quantos empresários você conhece que já faliu e que voltam a empreender de novo? Que voltam e alguns dizem, eu vou falir 100 vezes e eu vou me recuperar 101 vezes. E ele aprende um jeito que ele já errou e não vai repetir. Essa musculatura do empresário é que faz com que o mundo dos negócios prospere. E aí, dessa forma, a gente vai criando essa jornada de heróis e de heroínas que vão, sim, contribuindo para a transformação pessoal, mas, consequentemente, para a transformação do todo que estão inseridos. Eu converso muito com um empresário bem-sucedido, que atualmente é presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Sérgio Cavalcante. Ele é uma grande referência no nosso estado. E ele é um lutador. E Paulo Cavalcante sempre diz o seguinte, Pablo, a gente precisa transformar o nosso público, o nosso mercado consumidor, em cidadãos que não vilanizem, que não demonizem o lucro. Perfeito. A figura do empresário sustenta esse país. Recentemente você falou da pandemia, o agronegócio conseguiu fazer o país respirar. Perfeito. O lucro é importante? É super importante, mas tem um dado muito mais importante. Essa pesquisa foi feita pela Anshan, nós lançamos ontem no nosso evento do CEO Fórum, e nessa pesquisa a gente trouxe um dado que supera o ponto do lucro, porque qual é o grande X da questão dessa nova economia, dessa nova era? O líder, ele sempre foi focado no resultado. Tinha ali as metas, era isso que ele precisa olhar, e se ele cumprisse aquela meta, ele estava marcando o check daquele goal, eu conquistei o nosso objetivo. Só que o comportamento do consumidor mudou, as operações mudaram e a pandemia foi um grande marco para esse modelo, o modelo de trabalho mudou. E o que acontece nesse lugar? Esse CEO, esse líder, esse empresário, ele também está precisando mudar, porque hoje o lucro por si só ele não se sustenta. Existem as siglas que a gente usa no mundo dos negócios, os KPIs, os indicadores. Existem hoje novos indicadores que precisam ser olhados de forma estratégica por esses empresários. E que indicadores são esses? Esses indicadores hoje são norteados por valores que sustentam operações para além do resultado financeiro. Por exemplo, a sigla ESG, Environment, Social que eu ia trazer. and Governance. É porque as pessoas que sentam aqui invariavelmente citam ESG Exatamente. como um valor, um ativo importante da empresa. Muito importante. E aí, para contribuir com a nossa audiência, o olhar que nós da Anshan temos é exatamente esse. É trazer o quanto essas empresas estão presentes, estão conectadas, concatenadas com os valores que regem os negócios do mundo. Porque hoje, você que é pequeno empresário, médio empresário, pode achar, isso não conecta, não fala, minha operação é pequena. Mas fato é, se você hoje, dentro da sua operação, não está olhando de forma estratégica para como o seu negócio impacta no meio ambiente, como é que seu negócio impacta no social? E social não é só o seu colaborador interno. No entorno em que sua operação está situada, já tem esse impacto? Como é que é a governança? Tem transparência? Qual a garantia que a gente não tenha aí uma manipulação dos dados financeiros da sua operação? Então, tudo isso torna-se mais acessível e as pessoas cobram. Então, não é só porque você vende uma roupa hoje. Como é que foi o transporte da sua roupa? Lá atrás, quando estava na parte de produção, usou mão de obra escrava, como é que você trata o seu colaborador? Está todo mundo registrado de forma correta? Percebam que o consumidor na ponta hoje, ele já tem interferência direta na sua operação. As redes sociais estão aí justamente para denunciar e trazer à tona muitos desses temas que não ficavam em público. Eu gostei de você mencionar ESG
Porque às vezes as pessoas pensam exatamente como você falou, meu negócio é pequeno, é um salão de beleza, eu não preciso estar conectado com SG, só que provavelmente a sua cliente em algum momento foi atingida, foi impactada com esse conceito e ela vai saber se está sendo aplicado ali no seu dia a dia. E mais do que isso, até, Pablo, é quando a gente traz a percepção de que eu sou responsável pela transformação que eu desejo assistir. Você trouxe um exemplo de um salão de beleza. Se a gente pegar a perspectiva de um salão de beleza, que eu, como consumidora, vou escolher um salão de beleza que não me diz o que é que ele faz de transformação social, mas tem um salão de beleza que tem dentro da sua operação um trabalho genuíno de impacto social. E no dia de segunda-feira, que geralmente todos os salões estão fechados, ela tem um trabalho social de capacitação e treinamento para jovens que desejam crescer na sua carreira profissional. Veja que se eu, como consumidora, quiser escolher e quiser contribuir socialmente, inevitavelmente eu vou para alguém que está gerando transformação social. Esse é o poder de transformação e por isso é que a gente trouxe um dado relevante na pesquisa, que é o índice de felicidade aumenta para o colaborador interno, para o consumidor, para todas as empresas que estão trabalhando alinhadas a essa sigla tão pequena, mas que gera tanta transformação e que muita gente costuma dizer, é moda, vai passar. É um caminho sem volta. Até porque internacionalmente grandes fundos, grandes não aportes... investem em nenhuma operação que não esteja... Inclusive hoje faz parte de contrato. É preciso... Nós tivemos recentemente, interno dos nossos associados, uma empresa de médio porte dizendo, Lília, eu preciso urgente de uma consultoria para implementar os pilares ESG no meu negócio, porque eu perdi agora um contrato grande, porque eu não tinha nenhum processo desenhado que garantisse que eu estava alinhado às ODS da ONU e conectado com o ESG. Muito bem. Tem assunto para a gente conversar aqui bastante, porque Lilian Marins, ela como líder da operação da Câmara de Comércio Americana, Brasil e Estados Unidos, aqui na Bahia, ela se interessa por vários temas e ela também faz mentoria. Agora eu queria saber seu olhar sobre a Bahia, o momento que a Bahia está vivendo, do ponto de vista industrial, do ponto de vista do agronegócio. Recentemente eu tive lá em Luiz Eduardo com o pessoal da Bahia Farm Show e fiquei impactado com o volume de negócios, com a quantidade de colaboradores e com a eficiência em pequenos terrenos, pequenos territórios, eles produzem muito. A Bahia está muito diversificada, assim, e você consegue enxergar um norte para nosso estado em termos industriais? Eu sempre serei extremamente otimista, porque eu, primeiro, sou apaixonada pela Bahia. A Bahia, para mim, é o maior polo de ESG que nós podemos ter. Por que eu acredito nisso? Porque nós temos recursos naturais de extrema potência. Nós somos, literalmente, um canteiro de energia solar, eólica. Então, a capacidade, aqui é jazida de vento. A capacidade que nós temos de gerar valor é muito grande. Transformação social, para que um lugar melhor do que a Bahia para a gente gerar transformação social? E quando a gente fala de governança, é que nós temos muita gente boa aqui, capaz de fazer e gerar transformação. Então, respondendo a sua pergunta, olhar para a Bahia, para mim, é olhar um canteiro de oportunidades. O que a gente precisa fazer? Ser mais estratégico para poder potencializar as oportunidades que a gente já tem ao nosso favor. Então, a gente está falando de um território extremamente grandioso, de uma capacidade natural robusta, de indústrias que são as maiores indústrias do mundo, que aqui a gente tem extremamente enraizada. Eu estou falando de energia, estou falando de mineração e estou falando do agronegócio. Veja que eu estou falando de 3 vetores econômicos importantes para o nosso estado e que aqui a gente tem a possibilidade de dar o tom da música. Eu gosto de trazer esse tom da música porque a Bahia é esse lugar diverso. Inovação não acontece sem diversidade. Inovação é o lugar onde eu tenho a diversidade. Me diz um lugar nesse Brasil mais diverso do que a Bahia. Rapaz, e aqui é diversidade com criatividade. Parece que quando tem dificuldade, o baiano se reinventa e traz uma solução maravilhosa, né? Que se a dificuldade não houvesse, o baiano não ia conseguir. Você tocou nesses 3 segmentos. Muitas vezes eu fico pensando assim, será que a Bahia se diminuiu demais ao concentrar-se os seus olhares para a capital, para a região metropolitana, para Camaçari, como polo industrial, e a gente deixou por algum tempo, a gente esqueceu os outros territórios, a vastidão, a potencialidade que agora está sendo descoberta, redescoberta no semiárido, com energia eólica e energia solar. Como é que a gente faz para descentralizar e aproveitar melhor isso? Ventilar
abrir novas avenidas de crescimento e conectar com pessoas que estão fazendo diferença. A Bahia já tem, sim, grandes líderes fazendo coisas grandiosas. Se você olhar um pouco ali para a região da Chapada Diamantina, existem empresários que estão transformando aquela região. Quando você vai para Juazeiro, a parte de fruticultura é algo sobrenatural. Falar em grãos, falar do crescimento do agronegócio na região de Barreiras e Luiz Eduardo é outro polo de crescimento exponencial. Quando a gente fala de mineração jacobina, então assim, são inúmeros os lugares que eu poderia aqui estar direcionando essa fala, mas acima de tudo eu acho que a gente percebeu esse mundo de oportunidades e fazer essa conexão interna, porque se o Brasil é grande, a Bahia também é muito grande. E o nosso desafio, e aí vem a importância de um lugar como a Anshan, que é essa associação que conecta, inclusive o nosso slogan é Anshan Liga. Liga conexão, liga propósito, liga negócios. Então, fazer esse lugar de conexão genuína é propiciar crescimento, porque inovação vem da diversidade, inovação vem da capacidade de escutativa, de entender o que é uma dor, é um problema e traduzir tudo isso numa solução. Você falou uma coisa importante, logo no começo da nossa conversa, você falou experiências precisam ser trocadas, é preciso haver um intercâmbio entre os empreendedores. A Anshan, ela tem um calendário ou ela é esporádica? Como é que ela funciona? Tem um calendário, na verdade nós temos um programa exclusivo para os nossos associados, que são os comitês estratégicos. Então, dentro aqui na nossa Regional Bahia, nós temos o Comitê de Operações Industriais. As principais lideranças das indústrias, elas se encontram a cada 2 meses para construir estratégias focadas e direcionadas para aquele público. Nós temos o Comitê Jurídico, Comitê de Gestão de Pessoas, Comitê ISD, que lançamos no ano passado e tem sido assim um fenômeno a experiência de troca. Pegamos indústrias de diferentes segmentos e elas compartilham como elas fizeram. E esse é o grande diferencial, porque as pessoas às vezes não dão um passo travada no como. E a perspectiva que nós trazemos é não trave no como, procure saber quem. E esse quem é alguém já fez. E a gente quer mostrar para você que tem um caminho para você seguir, tem um método já desenvolvido. Nessa perspectiva de cocriação, de conhecer alguém que fez, você acelera o processo do crescimento. A maré quando sobe, Pablo, todos os barcos sobem juntos. Tudo bem. O nosso objetivo é fazer com que o nosso associado consiga transbordar da experiência, do crescimento, do impacto positivo que ele gera para todas as empresas que estão ao seu redor. Então, esse ambiente que você falou de experiência, no meu mundo, é o crucial para qualquer crescimento. Muito bem, a gente está falando com a líder da Operação Baiana da Câmara Americana de Comércio, a Anshan, que faz muito mais do que uma ligação entre negócios americanos, negócios estadunidenses, negócios brasileiros, mas aqui internamente também eu estou vendo que muita coisa está acontecendo. Não é à toa que é uma instituição, uma associação centenária, uma associação secular, prestando serviço para a sociedade. Agora eu queria ir para a experiência da Lília, como mulher, como empreendedora, como mulher que ouve dores e desafios de outras mulheres. É difícil para a mulher, eu vejo, em vários ambientes. Só que eu percebo também que a mulher tem virtudes que o homem não tem. Que bom que você vê isso. Eu vejo, reconheço e acho que a gente precisa de mais mulheres para as coisas darem melhor, para as coisas darem certo. Quais são as características que a mulher pode implementar no mundo corporativo que o homem está pensando em outras coisas, por exemplo? Maravilha. Existe algo que eu acredito que as empresas já estão olhando de forma sistêmica, é entender que a mulher tem competências e habilidades que agregam muito no mundo corporativo, sobretudo depois dessa transformação digital que nós vivemos. E quais são elas? Num mundo cada vez mais tecnológico, as habilidades humanas são aquelas que mais irão contribuir para uma mesa de decisão, para uma para uma negociação, e esse processo inevitavelmente perpassa por competências e habilidades genuinamente femininas. Eu estou falando de escuta ativa, eu estou falando da capacidade de multitarefas no sentido de que, de fato, essa mulher consegue concatenar muitas atividades ao mesmo tempo. Eu estou falando na resiliência para ter mais sabedoria desenvolvida naturalmente na mulher do que gestar durante 9 meses. Essa paciência que é natural do sexo feminino e que contribui, e eu falo assim do sexo feminino, mas é uma frequência que o homem também tem. E esse é um ponto que eu trago muito nas reflexões com as mesas que eu contribuo com palestra, treinamentos e mentorias. O homem tem essa habilidade,
Só que nós, culturalmente, fomos desenvolvidos para manter uma resistência de um patriarcado duro de comando e controle e que a nova era já não comporta mais. O comando e controle ele já não rege a tomada de decisão no mundo dos negócios. Por quê? Porque isso a máquina faz melhor do que a gente. A tecnologia ela vai dar dados e esses dados precisam ser inevitavelmente muito bem lidos pela capacidade humana. É o que eu faço com o que eu sei. Hoje, a gente tem aí uma base de dados que cada vez mais cresce e o que a gente está assistindo é a escassez de pessoas com aptidão a ler e usar esses dados ao seu favor, cruzar essas informações ao seu favor. Então, eu entendo que é estratégico ter mulheres na mesa da tomada de decisão, ter cargos de liderança feminino, porém, eu tenho uma fala que também aqui nem todo mundo gosta, mas como eu defendo essa narrativa, precisamos de mulheres qualificadas para sentar nesse lugar. Porque não é só sobre dar o lugar para a mulher, a gente precisa prepará-la para que ela esteja apta a assumir esse lugar, que ela realmente faça uma contribuição genuína e que gere a transformação necessária, porque senão não vai gerar voltar valor. contra até as mulheres que têm essa qualificação, não é isso? Então, eu acredito que se a mulher for inteligente e estratégica, ela vai usar tudo que ela tem de forma natural, genuína, ao seu favor e vai, sem dúvida nenhuma, contribuir muito para que os negócios prosperem. Porque, assim, com certeza você já deve ter tido esse dado de que a maioria das empresas, elas são lideradas por mulheres que começaram a empreender, sobretudo aqui na Bahia, o empreendedorismo de oportunidade. Porque ela precisava fazer alguma coisa. Ela precisava abrir alguma coisa para poder nutrir seus filhos, para poder expandir essa necessidade. E essa gestora, ela prospera, ela cresce, ela emprega muita gente, ela abre uma filial. Só que às vezes ela faz tudo isso sem uma estrutura para poder sustentar essa tomada de decisão. Então, entender de que forma nós podemos contribuir para que esse ecossistema cresça, mas cresça de forma estruturada, para que essa mulher se sinta segura. Porque se já é difícil para um líder se sentir sozinho, para a mulher, eu posso garantir para você que é mais desafiador ainda. Eu imagino. E um dos trabalhos que ela faz como mentora, como coach, como uma pessoa que ajuda, que ampara, mas também traz conhecimento, traz informação, eu tenho certeza que você consegue fazer com que essa lacuna diminua, né? Entre Isso. a vontade de fazer o negócio prosperar e a falta de capacitação, de qualificação. Porque é esse afastamento que a gente precisa diminuir, na verdade. Em qualquer cenário, esse deslocamento, quando ele fica muito grande, fica difícil de você sustentar. Então, o objetivo é, através do mundo dos negócios, desenvolver pessoas. E ao tempo em que a gente desenvolve tecnologia com muita celeridade, a gente possa desenvolver também esses tomadores de decisão para contribuir para o crescimento econômico do Estado. Uma pergunta, pode até ser uma pergunta mais delicada. O poder público ajuda mais ou atrapalha mais? Porque eu vejo vocês muito organizados, eu vejo, você acabou de falar, tem comitês, tem pensamentos estratégicos para o futuro. E às vezes o poder público não é nem por maldade ou por má fé, é por falta de pensamento de futuro. Às vezes está pensando só na próxima eleição. Isso não dá uma certa angústia? O que é que vem pela frente? Estou me planejando para daqui a 10 anos e pode ter uma mudança brusca em 1 ano, em 2? Bom, uma das características marcantes da Anshan é essa parte de advocacy. A Anshan vem ali completamente apartidária, com o objetivo central de contribuir com o mundo dos negócios, essa é a nossa verdadeira missão. E a partir disso a gente transita livremente por qualquer instância governamental, principalmente com olhar para como esse mundo do negócio precisa ser impactado. Então nós temos frentes em São Paulo, que é a nossa matriz, de comunicação e diálogo, de pesquisa, de contribuição, porque a gente acredita que nós também precisamos contribuir. Se nós temos dentro da Anshan 1/3 do PIB do Brasil, são empresas que representam economicamente muito para o país. E ouvir essas empresas, entender quais são os desafios e funcionar como um intermediador de aproximação, de trazer uma pauta estruturada, com análise curada, de forma muito bem analisada, a gente facilita a entidade, esse setor público, para contribuir e acelerar a oportunidade de crescimento econômico. Porque se as empresas prosperam, inevitavelmente a gente está fazendo com que todo mundo e essa economia funcione de forma mais assertiva. Então eu vejo que o nosso objetivo a gente cumpre com muito louvor e com muita missão, que é olhar as duas frentes. É caminhar lado a lado com todas essas entidades de parcerias, de estruturação, para trazer uma narrativa, uma comunicação clara do que é que precisa ser mudado e o como nós podemos mudar. Inevitavelmente, nós estamos na era da economia colaborativa. Então, a gente tem a nossa parcela de contribuição para ajudar eles também. Perfeito.
Conversa quando é boa, passa rápido, a gente nem sente. Mas antes de terminar o nosso papo com Lilian Marins, eu quero uma ajuda sua para muitas mulheres, principalmente as mulheres que estão assistindo agora. Você falou muito bem, você foi muito feliz em falar que a Bahia e Salvador... Salvador é uma cidade e a Bahia é um estado que são dominados pelas mulheres como chefes de família. Verdade. Elas não param, vocês não admitem um filho chorando Não. com qualquer dificuldade. Qual conselho, olhando para aquela câmera, a mentora Lilian daria para várias milhões, talvez, de mulheres que estão assistindo, que pensam, eu estou sozinha, eu preciso de uma ajuda, de uma luz, de um amparo, eu quero fazer meu negócio prosperar. O que é que você falaria? Eu preciso te dizer que você não está sozinha, você só precisa encontrar alguém para caminhar do seu lado. Existem vários ecossistemas aqui em Salvador e no estado da Bahia que contribuem, mas antes de tudo acredite no seu sonho. Você não pode transferir um sonho que nasceu no seu coração para que outro execute. Esse é o grande desafio, porque nós mulheres, nós temos genuinamente o desafio de se priorizar. A gente prioriza todo mundo, prioriza tudo e fica em último lugar. Quando você puder investir no seu maior e melhor projeto, que é você, quando você tiver claro que se você estiver bem, você vai conseguir desenvolver todas as suas outras competências, ela chega no lugar que ela deseja. Eu digo que nós somos mulheres MP. Mulheres, o que é MP? Múltiplos papéis. Ah, ótimo, Ela gostei. é dona de casa, ela é empresária, ela cuida do filho, ela faz múltiplas atividades e no final do dia ela dá conta. Eu digo, meu marido pergunta, como é que você consegue dar conta? E esse dar conta é principalmente você deixar alguma coisa e fazer o que é prioridade. Porque no final das contas não há gestão de tempo, há gestão de prioridade. O relógio está rodando. Então é nesse lugar que eu convido essas mulheres a serem gentil, ela precisa ser gentil com ela, ter esse auto-amor, autocuidado, ser resiliente e participar de alguma comunidade que fortaleça. Mulheres que estão olhando na mesma direção, mulheres que querem a mesma coisa e aí ela consegue caminhar e andar mais longe. Tá bom. Ótima reflexão. Lilian Marins, a líder da operação da Anshan aqui na Bahia, conversou conosco no Linha de Frente. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Saiba que o Grupo Aratu apoia iniciativas como a de vocês, como a sua individualmente ou como a sua como representante da associação. E a gente quer deixar o espaço sempre aberto para boas práticas virem à tona. Muito obrigada. Desejo aí prosperidade esse segundo semestre que está começando, que as pessoas permaneçam acreditando nos seus negócios e gerando essa transformação. Como Anshan, a gente convida vocês, se vocês ainda não conhecem, a fazer parte da nossa agenda. Tem uma agenda anual já desenhada, nós temos eventos, encontros, treinamento e capacitação que promove esse lugar de segurança para que o empresário continue a prosperar e com isso a gente melhore o cenário que nós temos da economia hoje, levando a Bahia para o lugar que ela merece, que é um lugar de destaque. E é com essa mensagem que a gente encerra a nossa conversa com Lilian Marins. É assim que a gente quer trazer o Linha de Frente para o centro de debates importantes para o nosso Estado. Se o Estado cresce, todo mundo cresce junto. Ou como ela mesma falou, quando a maré está alta, sobe o barquinho para todo mundo, não é isso? Exatamente. Tá bom. Até a próxima.